Vamos intitular isso aqui As Sete Tranças. As Sete Tranças. E é justamente nesse capítulo que fala das 7 tranças que haviam na cabeça de Sansão. O cabelo dele era amarrado em 7 tranças, não é? E aqui no texto nós vamos ver ali a partir do verso... Deixa eu pegar abrir uma outra Bíblia aqui, que eu não quero mexer nos meus slides. Às vezes nós ficamos um pouquinho engessados por causa do slide, mas não podemos mexer, para que vocês possam realmente ver aí. Juízes 16, vamos ver qual é o versículo que eu estou lendo aqui. Você poderia ler todo o verso. Todo o capítulo, aliás. Deixa eu ver aqui. No verso 15. No verso 15, diz assim: Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. É uma coisa bem enigmática aqui, que está acontecendo aqui na vida de Sansão. Nós sabemos que todos os personagens bíblicos representam a Jesus Cristo. Amém? E este aqui não é exceção. Agora, que história estranha, né? Como assim? Uma mulher seduzindo um personagem que representa Cristo? E não só isso, mas você vai perceber que no verso 6, se você ler ali, olha que coisa estranha, que coisa paradoxal. Dalila disse assim para Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Mas quem que é o louco que vai contar esse segredo, irmão? Como assim? A mulher vem e fala assim: conta para mim o que eu faço para eu judiar de você. E ela conseguiu. Ela conseguiu fazer isso. Não é um negócio esquisito isso aqui? Uma história estranha. Como assim? Ela vai lá, importuna ele. E se vocês perceberam, foram 4 episódios. Foram 4 episódios, né? E daí, na 4ª vez, ela obteve êxito. Vamos dar uma paradinha aqui, depois nós vamos voltar nesse texto. Mas lembre-se dessas 7 tranças, que vai ser muito importante na nossa caminhada. Agora, mais tarde, o profeta disse que estas foram... Quantas unções que nós tivemos nas eras da igreja? Foram 4 unções, não é? A unção do leão, a unção do boi, do homem e da águia. E olha que interessante. Na primeira unção, quando veio contra... E eu vou ler para vocês verem que foi o profeta que disse. Quando veio esta primeira unção, a igreja não descobriu qual era a força de Sansão. Ela não descobriu. Então, lá atrás... E sabe o que é mais interessante? Que Sansão mentia para a Dalila. Ele mentia, não é verdade? Ele não diz ali: não, se você fizer tal e tal coisa. Aí ela ia, fazia, não dava certo. Aí voltava: não, mas você mentiu para mim. Aí ele mentia de novo.
E daí na terceira vez, mentiu de novo. Daí na quarta vez, ele falou a verdade. E sabe, o profeta disse que isso foi as eras da igreja. Durante as eras da igreja, nós tivemos essas 4 unções. E sabe o que protegia a força da igreja? Era as interpretações e credos que os mensageiros falavam para o povo, é o que protegia a palavra original. Vocês entenderam? Você veja que a própria interpretação falsa que os mensageiros estavam dando através das eras, sim, uma interpretação falsa, o batismo é no do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas isso protegia essa unção verdadeira. Que interessante, não é? E aí quando nós chegamos na melhor era de todas, que é esta aqui, foi a era onde Deus revelou o seu mistério. Foi a era onde seria o dia da voz do 7º anjo, onde o mistério de Deus foi revelado. Mas o que aconteceu? Esse foi o único dia em que ele realmente foi enganado. Sansão conseguiu perder a sua força. Não é estranho? E olha que coisa interessante, meus amados. Vamos dar uma olhada na história. Olha que igreja robusta que foi aquela igreja primitiva, irmão. Não tinha ninguém que parava na frente dele, era um Sansão mesmo. Aí ele saía acabando com tudo, quebrando tudo, arrebentava tudo, e o Herodes tentava parar, e César tentava parar, e o outro imperador levantava, e eles arrebentavam com tudo, pisava em cima, destruía tudo, e o evangelho só pegava fogo. E hoje, meus amados, nos dias que a palavra tem sido revelada, nós estamos testemunhando uma igreja muito sem poder. Não é verdade? Vamos comparar lá com a igreja primitiva. Nós estamos passando por um perrengue aí, meus amados. A igreja está esquisito o negócio. Com tanta revelação, com tanta coisa, por que nós estamos passando esse perrengue? Por que nós estamos tão apertados? Às vezes coisas simples, uma curinha aqui, uma curinha ali, não acontece. Perdemos um aqui para câncer, perdemos outro ali para câncer também, sendo que na igreja primitiva e durante as eras, irmão, John Wesley ungiu o seu cavalo, o bicho saiu andando. E lá era o dia, irmão, que não tinha essa revelação que nós temos. É paradoxal, não é não? É muito paradoxal. Mas nos dias em que a verdade foi revelada, verdadeiramente, porque assim, se a verdade cair nos ouvidos errados, ela vai usar aquilo ali para neutralizar o poder de Deus, não é? E o que Deus veio procurar é uma mulher virtuosa. Vocês lembram de Vasti? Quando o rei quis se desvelar para Vasti, ela não quis, ela zombou dele. E aí o rei se casa com Esther, que era uma mulher virtuosa, não é? Mas você vai ver que essa mulher estava toda temerosa, não é? Toda com medo de se aproximar do rei. E é um paralelo do que está acontecendo hoje. Então nós vemos esses quadros e isso nos chama muita atenção. Agora, vamos dar uma paradinha, depois nós voltamos aqui. E eu vou dar alguns detalhes aqui da história de Sansão, que foram 4 vezes. Interessante, durante as 3 primeiras vezes, enquanto ele estava mentindo, ele estava forte. Quando ele falou a verdade, ele ficou fraco. Agora, quem que vai entender a mente de Deus, né, irmão? Quem que vai entender a mente de Deus? Olha, durante as eras passadas, que o livro não estava aberto, irmão, o negócio pegava fogo, arrebentava com tudo, caía câncer, Ananias e Safira entrou lá dentro, já caiu morto, porque não declarou lá o dízimo, né? Que aqui na igreja você não declara imposto de renda, mas você tem que declarar o seu dízimo. E Deus sabe se você está declarando certo o seu dízimo ou não. E aí já caíram morto ali. E olha, irmão, eram os dias em que o livro estava fechado. Eram os dias de Paulo, onde ele dizia, apresenta um mistério, mistério, mistério. E a coisa acontecia. Agora que a coisa foi aberta, não funciona. Vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas aí, não é? E nós vamos tentar dar uma olhada, ver os motivos, os quais, o porquê que isso está nessa, porquê que nós chegamos nessa condição. Então, quando ele levantou da primeira vez, dizia, aí vem os filisteus sobre ti. Ele levantava, irmão, e não sobrava nada. Pegou aquele portão, botou nas costas, exibia mesmo sua força. Da segunda vez, disseram, aí vem os filisteus, e também não sobrou nada. Era filisteu voando para tudo quanto é lado. Uma vez só ele matou 1000. Não é? E umas histórias bonitas. E é verdade essas histórias, um homem só, não é? Representando Cristo. Mas qual era o seu segredo? Estava no seu cabelo. Estava na sua cabeleira, não é? 7 tranças. E essas 7 tranças nunca tinham sido tosadas, cortadas, não é?
Mas, finalmente, quando chega que a mulher realmente foi lá e atazanou a vida dele, ele acabou confessando um segredo para ela, e aí cortaram as suas cadeias, e aí acabou-se a sua força. Acabou-se a força de Sansão. E aí zombavam dele, ele não tinha força, ele estava enfraquecido, não é? Muito bem, vamos dar uma paradinha. Eu quero ver algumas coisas interessantíssimas que nós temos aqui no nosso texto. Aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que foi colocado errado aqui. Arrumar isso mesmo. Vamos voltar na nossa tela. Agora, vocês aqui têm acompanhado as terças-feiras e os sábados, amém? Muito bem, nós vamos voltar lá um pouquinho, porque tem algumas coisas aqui que nós temos que voltar a dar uma olhada. Irmãos, a palavra de Deus é tão simples e é tão fácil de entender, mas Deus fez de uma maneira tão simples, mas tão fácil de entender, que quando agora nós estamos nos deparando com essa simplicidade, é isso que está causando problema para nós. E o que causou isso? Foi a interpretação dos teólogos, que ao longo dos anos tentaram trazer para nós as respostas a respeito das coisas que nos foram mostradas. Então isso confundiu a cabeça das pessoas de tal modo, se você olhar na história de Sansão, eu estou falando de estar amarrado, depois nós vamos ver no texto de Sansão, que fala se você me amarrar, e realmente ele foi amarrado e ele perdeu sua força, depois ele foi preso em cadeias, estava amarrado, e nós vamos ver que, ainda que o profeta disse na festa das trombetas, ele disse, olha, o Espírito Santo por 2000 anos esteve amarrado. Vocês lembram disso? Mas, irmão, é um amarrado, até que é legalzinho aquele amarrado, porque o Espírito Santo estava trabalhando. Ele arrebentava, amarrava ele chegava e destruía. Amarrava ele de novo, ele soltava as cordas. Amarrava ele de novo, ele arrebentava tudo. Mas na quarta vez, amarrou ele, irmão, e a coisa já não funcionava mais. Não é? Então, esse amarrado do Espírito Santo não quer dizer que ele ficou parado, porque nós tivemos 7 dispensações e as obras, os atos do Espírito Santo através das 7 eras da igreja foi uma coisa que nunca houve na história da humanidade, não é? Você vai ver que isso realmente aconteceu. Mas nós vemos que nós estamos falando de estar amarrado, não é? E vamos querer dar uma olhada nisso. E nós vamos ver o que causou. Deus tinha um propósito, mas o que causou que Sansão realmente chegou nessa condição? E como eu tenho dito para vocês, como nós temos falado desses assuntos, a coisa é tão simples, mas tão simples que quando nós tentamos enxergar ela, a influência, porque Jesus disse assim, ó, a tradição anula os efeitos da palavra de Deus. A tradição, a cultura, você toma aquilo como verdade por tanto tempo que quando a coisa vem você não consegue aceitar. Você já está acostumado naquela... É como a carroça no sítio, né? A carroça passa naquele buraco, aí a outra passa naquele buraco. Aí se você... Não tem como não passar naquele buraco. Você vai passar com a carroça, já automático já cai dentro daquele buraco. O torrão ali do barro fez aquele vinco ali, você não consegue fugir daquilo ali. Então é difícil você conseguir sair daquele pensamento, aquela tendência de pensamento atual, para você enxergar o que realmente está dizendo ali. E nós temos que admitir um negócio aqui, meus amados, um negócio sério que nós temos que falar aqui, que nos dias do profeta, o profeta atraiu um monte de teólogos ao seu redor. Esses teólogos todos se aproximaram, porque eles viram que ali tinha poder, né? Ele falou, olha, eu não sei, esse homem fala umas coisas estranhas, esquisitas, mas só que tem uma coisa, ninguém tem o poder que esse homem tem. E aí, eles não são bobos nem nada, eles queriam ver o que esse homem tinha para ter tanto poder. Como que ele discerne os corações, como que ele pega na mão das pessoas, como que ele profetiza, como que ele vê coisas e diz que vai acontecer. E esses teólogos começaram a se aproximar da mensagem. E esses teólogos, meus amados, quando saíram no deserto, quando saíram do Egito, esses teólogos acompanharam junto. Você vai ver lá na história lá do primeiro Êxodo. E esses teólogos começaram a querer dar as interpretações naquilo que o profeta disse. E não eram pouca gente. O profeta disse na mensagem de Falsos Ungidos, ele falou assim, assim como Janes e Jambres, personificadores, que eram os teólogos do dia, tudo que ele fazia eles tentavam copiar. Não é? E dar as suas versões para aquilo que o profeta tinha dito. E as pessoas tomavam aquilo como verdade.
não é? Não tiveram paciência até que a maturidade chegasse para que nós entendêssemos verdadeiramente o que o profeta tinha dito. Então são oportunistas, né? Essa é a matéria principal do Monte Tiago, né, que está sentado. Ele gosta de entrar nessas matérias aí. Mas hoje eu vou dar uma passeada aí por essa área. Vamos dar uma olhada aí, essa área aí, que se incomoda. São interpretações de homens que vieram depois, e quando você vai na fonte para ver lá, você vai ver que não foi o que o profeta disse. Mas porque esses homens tinham renome, ainda tem renome. Olha, irmão, nós poderíamos citar vários. E quer saber de uma coisa? Grandes homens e homens de Deus, não são falsos. São homens de Deus, assim como os reformadores nas eras passadas, todos estão lá debaixo do altar aguardando a ressurreição. Mas não era para os dias da revelação perfeita, é agora, meus amados. É aqui no final do caminho onde a coisa vai se abrir. É aqui que nós vamos ficar sabendo o que é. Porque teve muita presunção, muita gente presumindo. E olha, irmão, você vê lá dentro, você sabe, essa não está encaixando isso aí. Isso aí não fecha, não está encaixando, não é? Então nós vamos dar uma olhada nestas coisas. E aí um dos assuntos que me chamou muita atenção desses últimos que nós temos falado é a respeito da abertura do livro. Porque a abertura do livro é quando o mistério foi revelado. Amém? É quando Sansão conta o seu mistério. É quando Sansão fala para a igreja onde consiste a sua força. Porque onde é que está a força? O profeta pregou a mensagem, Sansão, onde foi a tua força? E aí nós vamos dar uma olhada nesse evento que acontece aqui, que nós temos visto em Apocalipse 5 e Apocalipse 10. E, ao meu humilde ver, minha humilde visão, Apocalipse 5 e Apocalipse 10, se nós não enxergarmos a linha dos eventos e o tempo quando aquilo acontece, isso foi o que causou inúmeras doutrinas a surgirem ao longo dos anos. Uma delas, que você pode anotar aí, não tem mais sangue. Outra delas, que eu já ouvi falar, que os santos já ressuscitaram. Outra delas é que os 7 mensageiros vieram visitar o profeta em 1963. Inclusive, um pastor me perguntou isso. Ele me perguntou, falou, irmão Neville, mas ele disse que um anjo lhe visitava todas as noites, e etc. Então, nesta noite, depois que nós falamos todos esses assuntos, vamos tentar dar uma olhada para ver se nós conseguimos entender realmente o que aconteceu em Apocalipse 5 e Apocalipse 10. Então, essas são apenas 3 das muitas doutrinas que surgiram. Não tem mais sangue, né? Não tem mais sangue no propiciatório, porque o profeta fala aqui que quando o livro foi aberto não tinha mais sangue, e então se o livro foi aberto em 63, então não pode ter mais sangue. Daí vieram as doutrinas. Não é? Então é nisso que nós queremos dar uma olhada aqui. Agora, eu vou falar um negócio muito importante para vocês. Em 1963, finalzinho de 62, o profeta de Deus teve uma visão. E ele fala sobre essa visão na mensagem, Senhores, é este o tempo do fim? E ele viu 7 anjos vindo da eternidade e tomando ele, e ele não sabia exatamente o que significava, até que, poucos meses depois, em 63, aquela nuvem apareceu, e ali nós vimos os 7 anjos formando o rosto de Cristo, e aí os anjos, quando ele estava a 40 milhas de Tucson, no Arizona, disse para ele, volte, que os 7 selos serão revelados. E ele volta para Jeffersonville e ele prega aqueles 10 sermões que nós conhecemos como os 7 selos, não é? São 7 de cada um dos selos, e aqueles primeiros que ele fala Deus em simplicidade, a brecha, e depois perguntas e respostas, e Deus em simplicidade novamente. São 10 sermões que ele prega para nós. E então, quando isso estava acontecendo ali em 1963, que o profeta vai tentar explicar o que estava acontecendo ali. O profeta queria explicar para nós o que era este evento, o que estava acontecendo ali. Agora, a Bíblia é um livro muito sobrenatural, amém? É um livro muito sobrenatural, Deus não vai entregar o segredo assim, não. Dê uma olhada de Sansão, ele fica falando, não, é isso aqui, fica aí. Aí a mulher ia lá, olha, agora eu achei. Não era nada, era uma rua sem saída. E tem um monte de gente que está em rua sem saída, irmão. E sabe quem falou? O profeta, que joga essas ruas sem saída. Não, é aqui, ó, vai por aqui, ó, seu incauto, seu leigo. Entra por aqui. Mas as sábias, eu falo, não, eu conheço o profeta, eu acho que não é por aqui, não.
Mas é o profeta que diz. Quem é que dizia aquelas inverdades ali? Eu vou usar esse termo, estou falando de Sansão agora, tá? Estou falando de Sansão. Quem é que falava as coisas para desviar a verdade para Dalila? Era o próprio Sansão. Quem é que falou, durante as eras, essas outras interpretações a respeito da palavra? Os próprios mensageiros. Porque não era para eles conhecer, mas quando chegou a hora, ele falou, agora eu vou contar a verdade para vocês. Depois que a igreja começou a bater, a igreja começou a pedir, nós queremos conhecer a Cristo. Falou, agora eu vou revelar. Só que ali no meio tem as classes, não é? E ali a mulher conheceu o segredo e por causa do caráter dela, ela quis assassinar ele. Não é? Ela é responsável pelo seu tentativa de assassinato, não é? Então, nós vimos tudo isso. E agora, em 63, quando o profeta quis mostrar para nós o que estava acontecendo, e nós lemos ali em Apocalipse 10, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, vou falar de uma maneira bem simples, que ele entra em Apocalipse 10, que mostra o livro aberto e mostra o sétimo anjo entregando para o público aqui na terra os segredos contidos no livro. Ali não conta para nós, irmão, os eventos, o que realmente estava acontecendo, só fala que o livro foi aberto e que o sétimo anjo entregou, mas não fala do evento, o que significava, não falava a dimensão, não falava a importância. O que o profeta fez? Olha a inteligência do profeta. Falou, bom, aqui não consta o que está acontecendo. Eu vou lá em Apocalipse 5, que é um evento igual, é um evento igual do que está acontecendo aqui, só que é um evento que acontece no céu. Eu vou usar esse material para tentar explicar para eles o que está acontecendo aqui na Terra, porque é o mesmo evento. Irmão, você não pode esquecer dos santos que dormiram debaixo do altar e dos santos que estão vivos. Você não pode esquecer quando Paulo disse que eles ressuscitarão primeiro. E nós, juntamente com eles, seremos arrebatados. São dois grupos de pessoas. Nós, até o momento, somos aqueles que estamos vivos. Não sabemos o amanhã. Pode ser que você também faz parte daquele lá de lá. Mas os dois é bom. Os dois é bom. O profeta disse que não vai perder nada. Ele disse, inclusive, os de lá são raptados primeiro. Já leu isso? Os de lá, o rapto acontece lá primeiro. Sabia que tem um rapto lá no céu também? Sabia que tem uma abertura do livro lá no céu? Olha, agora nós já entramos nos botões vermelhos, amarelos, azuis, e vai saber as cores, né? Mas nós entramos nas áreas do gelo fino, não é? Mas, irmão, vamos entrar nesse gelo fino. Bom, então, quando ele vai tentar explicar o que estava acontecendo lá em 63, ele não tinha material, porque Deus é assim, ele não fala nada, irmão. Falou, mas se você for inteligente, você sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele fez algo aqui com esse povo, ele tem que fazer algo com esse povo também. Então, agora, se ele não fala o que está acontecendo aqui, vamos dar uma olhada quando ele vai lidar com esse grupo que está lá debaixo do altar. Tem que ser o mesmo processo. Se vocês acompanharam o programa, olha que coisa maravilhosa, irmão. Nós vamos ver que tem os mensageiros. Aí o mensageiro anuncia a palavra, imediatamente os ministros começam a ministrar, não é isso? E assim que os ministros começam a ministrar, o povo começa a jubilar. Porque eles começam a entender o plano salvífico, como diz o pastor Vanderlei, o plano salvífico de redenção de Deus. Agora, o que aconteceu em 63? Não foi um mensageiro pegando o livro, com o livro aberto na mão, imediatamente os ministros ao redor do mundo começaram a ministrar, começaram a anunciar a palavra e o povo assentado nos bancos da igreja começaram a jubilar. E estão jubilando faz 50 anos. E cada dia um júbilo mais forte, mais alto, mais preciso, mais perfeito para com Deus. Não é isso que aconteceu? Então, quando você olha nas cenas, você fala, não, mas é aqui. Mas ele falou que quando abrisse, não tinha mais sangue. Então não tem mais sangue. Vocês estão entendendo? Mas aqui, olha, irmão, você não pode esquecer que são dois grupos. E é muito similar esses dois eventos. Agora, vamos dar uma olhada no livro chamado A Brecha entre as Sete Eras da Igreja e os Sete Selos. No parágrafo 26, bem no comecinho, ele diz assim, pode botar na tela aí para mim. Agora ele vai ler Apocalipse 5, ele estava falando do que estava acontecendo ali, amém? Ele estava prestes a entrar no primeiro selo, segundo selo, até o sétimo selo. E agora ele estava tentando mostrar a cena, a dimensão, a profundidade, a altura do que aquilo significava. Aí ele diz, agora leremos o versículo 1.
Lerei os primeiros 2 ou 3 versículos. E vi na destra do que estava sentado sobre um trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar nele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora, fala-se de indignidade, nem mesmo digno de olhar para ele, ninguém em parte alguma. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono. Agora, presta bem atenção no que ele vai dizer no próximo verso. Ele leu até o verso 7. Aí ele diz assim, ó: faremos uma pausa aí, um instante, da leitura de Apocalipse 5 até o verso 7. Até o verso 7, se você olhar na sua Bíblia, o livro estava fechado. Certo? No verso 8, abra aí sua Bíblia no verso 8. E ele não incluiu o verso 8 aqui. No verso 8 diz assim, ó: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui o livro está aberto. Entre o verso 7 e o verso 8, o livro é aberto. Então, olha o que ele disse: olha, só vou incluir até o verso 7. Vou incluir até o verso 7. Aí, agora olha o que ele diz no parágrafo 29. Este livro de 7 selos é revelado por ocasião dos 7 trovões de Apocalipse 10. Se vocês estão anotando, leiamos Apocalipse 10 só um momento, de modo que vocês tenham uma compreensão antes de entrarmos nisso. Agora, este é o tempo do fim, ouçam. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça. Agora, preste bem atenção. Para o grupo que estava na terra, meus amados, para o grupo que estava aqui na terra, a sequência dos eventos é: tudo é igual, desde o verso 1 ao verso 7 de Apocalipse 5, daí a continuidade na sequência de eventos para os que estão vivos é Apocalipse 10, do verso 1 até o 7. Vocês entenderam? O que está faltando lá em Apocalipse 5, depois do verso 7, até chegar no verso 8, o evento que acontece é Apocalipse 1, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Vocês entenderam? É como se fosse um texto, você pega, cola ele aqui, aí você vê a sequência dos eventos. É isso que ele está tentando mostrar para nós. Ele disse, olha, vi outro anjo forte que descia do céu, e lembre-se, ele não disse que estava fechado o livro ali? Ele vai falar para nós daqui a pouco, estava fechado. Mas de repente, agora vem um anjo descendo do céu, e ele diz, se você notar, este é Cristo, porque ele no Antigo Testamento foi chamado o anjo do concerto, e ele está vindo diretamente para os judeus agora, porque a igreja está terminada, está vendo? Muito bem. Ele diz, agora, lembre-se deste anjo em Apocalipse 1, a mesma coisa, anjo é o mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Está vendo? A igreja foi arrebatada, veja, ou prestes a ser arrebatada. Ele vem buscar a sua igreja. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Agora, aqui ele estava fechado. Agora ele volta, está vendo aqui em Apocalipse 5 até o verso 7? Ele estava fechado. E aqui, fechado e aqui selado. E aqui ele está aberto, ele foi aberto. Desde aquele tempo da selagem, em que estamos entrando nesta noite, agora o livro está aberto, um livrinho na mão, estava aberto, só como colunas. Espere só um minuto, permita-me começar aqui atrás e ler. Ele tinha na mão um livrinho aberto e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Sabemos que ele é o leão da tribo de Judá, deste lado é o cordeiro, mas aquele é o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Agora, João foi comissionado a escrever o que via, assim o apóstolo e profeta apanhou sua caneta para escrever isso. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Agora, isso é o que nós sabemos, isso ainda está por ser revelado. Não está no escrito sagrado o que esses trovões dizem.
Aí ele diz, lê a Bíblia, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou as mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou os céus e o que neles há, a terra e o que nela há, que não haveria mais demora. Observe, aqui está um versículo ao qual eu quero chegar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, veja, o mistério deste livro de 7 selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da sétima era. Amém? Está vendo? O sétimo anjo começa a tocar, e aí estão as mensagens escritas, aí temos isso em fita e em forma de livro. Em outras palavras, o profeta está dizendo assim, olha, sabe aquilo que João queria escrever? Aí a voz falou, não escreva. Não, bom João. Aí ele disse, isso que João não ia escrever, está aí em forma de fitas, está em forma de mensagem. O que João queria contar para você, a Bíblia diz, não, espera chegar o sétimo anjo. Quando ele chegar, ele vai te contar. E veio em forma de 1.200 sermões, 1.200 fitas. Só que é o seguinte, tem um probleminha. Temos um problema, Houston, temos um problema. E não é só Houston não, o mundo inteiro nós temos um problema. O problema é o seguinte, e como que ficam os santos lá em cima que não ouviram a voz do sétimo anjo? Olha, você vê lá no final, vê que todo mundo perdeu a voz do sétimo anjo. Ninguém ouviu a voz, só você e eu, privilegiados. Né? Aí tem alguns que são tão presunçosos, não, mas nós traremos a perfeição. Não, não é bem assim não. A nossa mensagem, que nós recebemos, que nem era nossa, vai trazer a perfeição para eles. A mesma mensagem que veio para nós tem que ir para eles. Que coisa maravilhosa. Aí estão as mensagens escritas, aí temos isso em fita, em forma de livro. Agora, ao começar o toque da mensagem, o mistério de Deus se cumpriria. Veja, nesse tempo, agora vamos notar, o livro do mistério de Deus não é revelado até a mensagem do sétimo anjo ser tocada. Não é revelado. Agora, Deus é tão sábio. Quando ele viu que o fim se aproximava, irmão, que ele viu que o fim estava chegando, já tinha chegado a sétima era, falou, preciso concluir esta obra. Ele falou, mas vai ter uns lá na terra que vai estar vivo quando essa obra for concluída. Então tem que mandar a mensagem lá para eles se prepararem, porque a mensagem prepara você para o rapto. E a mesma mensagem que te prepara para o rapto é a mesma mensagem que prepara eles também para um rapto lá. Não estou falando bobagem, leia a mensagem de liderança 65, o profeta fala, eles serão raptados. O rapto vai acontecer lá também. E quer saber? Antes daqui. O profeta disse, se você morrer, você é mais privilegiado, porque você vai antes, um pouquinho antes. Eles vão aparecer aqui já raptados, irmão. Ele falou, oi, mas vocês estão devagar, hein? Vocês se achavam, mas nós recebemos também a mesma mensagem, a mesma revelação, o mesmo Cristo. Nós estamos falando bastante da revelação de Jesus Cristo, não é? Não, irmão, a coisa, tem um negocinho acontecendo lá em cima. E nós estamos tentando dar uma olhada nestas coisas que estão acontecendo. Então, olha, a voz do sétimo anjo é quem traz o mistério, certo?